Irmãos, como é bom estar aqui mais uma vez. Sempre bom, sempre maravilhoso poder congregar com vocês e trazer também uma palavra do Senhor para essa noite. E eu estava ali conversando com o Espírito Santo, agradecendo a Ele a oportunidade de estar aqui, ministrando para as pessoas, falando da sua palavra. Queridos, hoje nós vamos dar continuidade nesse estudo desse livro, Evite a Armadilha da Ofensa. A nossa querida irmã Gilciane trouxe uma mensagem na quinta-feira anterior. O pastor Marcos também trouxe uma mensagem no domingo passado. E hoje é a minha oportunidade de trazer algo a respeito, aquilo que o Espírito me trouxe. E algo que eu queria que nós entendêssemos nessa noite, queridos, é que existem pessoas que nunca saíram da igreja, mas já saíram do propósito. Continuam confessando a palavra, continuam orando, mas já não confiam nas pessoas. O coração está endurecido. Infelizmente, isso não é algo, queridos, que atinge só lá fora. As pessoas do mundo, infelizmente, nós convivemos com algumas dessas situações dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. E o nosso erro é pensar, queridos, que sair fora do propósito de Deus começou com um grande pecado. Na verdade, começou com uma pequena ferida. Começou com algo que foi se alastrando, foi tomando espaço, foi achando lugar no coração de cada um de nós. E infelizmente o nome disso é ofensa. Como o próprio nome do livro diz, isso é uma armadilha. É algo que o inimigo criou para que nós não somente percamos o propósito, mas a intenção do inimigo mesmo é destruir aqueles que acabam deixando a ofensa tomar esse espaço, esse lugar. A ofensa, ela pode não te tirar de dentro da igreja, de congregar, de estar presente, mas com certeza ela vai te tirar dos planos e dos propósitos de Deus para a tua vida. Nós acabamos de louvar ao Senhor dizendo que as promessas dele são incontáveis, são infinitas, são maravilhosas. Mas, queridos, não há como acessar essas promessas se nós permanecermos com o coração endurecido. Amém? A ofensa, ela não é um problema emocional. A ofensa, ela é uma distração da visão. É uma distorção. É tirar você da visão daquilo que Deus quer para a tua vida. Ela muda como nós vemos as pessoas, a autoridade, a liderança, as promessas e até o próprio Deus. A ofensa, queridos, ela vai começando de uma forma muito sutil. Muito sutil. Às vezes alguém diz uma pequena coisa com você e aquilo você não gosta e ali você fica chateado, ofendido com aquela situação. Eu brinco, queridos, vou trazer porque eu vi que o clima ficou bem tenso agora no começo. Eu brinco que eu estava conversando com Larisa, minha esposa, esses dias eu disse para ela, muitas pessoas me perguntam a preocupação que eu tenho com relação à minha calvície. E eu falando para minha esposa que eu
Não tenho nenhuma preocupação com isso. Às vezes as pessoas querem fazer chacota, brincar, e eu caio na brincadeira junto com elas. Porque de fato é algo que não me incomoda, algo que eu não estou preocupado. Amém? Mas o que a gente precisa entender é que o entendimento a respeito da ofensa, ele tem que estar acima daquilo que eu gosto ou que eu não gosto. Porque talvez a pessoa vai falar da minha calvície e eu não vou me importar, mas talvez ela possa falar de algo que vai me incomodar. E aí é nesse ponto que nós devemos estar cheios da palavra. Cheios do conhecimento de que não podemos nos ofender com qualquer coisa. Na verdade, não podemos nos ofender de forma alguma. Porque, queridos, a ofensa, infelizmente, ela vem e ela sempre vai vir. A palavra de Deus diz que a gente costuma dizer que morte, né? E imposto, inclusive tem no livro isso, são coisas inevitáveis. Mas a ofensa também ela é inevitável. Ela vir até você é inevitável. Mas como você vai tratar ela no seu coração é que diz, é que determina em que ponto de maturidade você está no reino de Deus. Amém? Vocês estão entendendo, meu povo? Há um texto, e nós que somos da palavra da fé, amamos declarar a palavra, amamos buscar as promessas, declarar as promessas, estar firmes nelas, né? Nós gostamos disso. E há um texto em que, inclusive, o irmão Reagan, o pai do autor do livro, né? Que esse aqui é o filho do Reagan pai, do Kenneth pai, e o Kenneth pai, esse texto que é Marcos capítulo 11, no verso 23 ao 24, ele traz uma promessa para nós. Ele traz uma declaração poderosa que nós podemos usar. Eu queria que projetasse aqui Marcos capítulo 11, no verso 23. Em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte, levanta-se e atira-se no mar, e não duvidará no seu coração, mas crê que acontecerá o que se diz, assim será feito. No 24 diz, portanto, eu digo que tudo o que pedirem em oração, creiam que receberão, e assim sucederá. Esses versos, eles nos instigam a declarar a palavra, crendo aonde? No coração. Nós precisamos estimular a nossa fé. Esse texto, ele nos enche de fé para declararmos a palavra e conquistarmos essa promessa. O irmão Kenneth Reagan declarou esses versos. Por meio desses versos, ele foi curado. Por meio dessa verdade, ele foi curado. Porque ele disse para a doença dele que ela iria embora, ela teria que ir embora, ela não pertencia ao corpo dele, e ele foi curado, ele foi sarado, queridos. Jesus, nesse texto, ele ensina uma fé para mover montes. Mas no versículo 25, quando estiveres orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoem as transgressões de vocês. No versículo seguinte, nós vemos que Jesus agora trata do coração. Porque, queridos, a fé, ela precisa vir por meio do coração. Ela tem que ser fundamentada no coração. E é por isso que Jesus aqui, ele tem o cuidado de nos orientar quanto ao nosso coração. Como proteger o nosso coração? Vocês devem orar pedindo, declarando a palavra, mas quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem. É uma ordenança de Jesus, queridos. Nós precisamos perdoar. E vemos aqui que, além da dúvida
A ofensa, ela é um grande inimigo da nossa fé. Vocês estão aqui? E o que é de fato a ofensa? A ofensa não é apenas você ficar magoado, não é apenas uma tristeza, nem uma indignação. Na verdade, a ofensa, queridos, é quando existe uma reação de ego no nosso coração. E ele decide se colocar, essa reação de ego decide se colocar no centro. Quando ela decide se colocar no centro, aí nasce algo que fere a nossa expectativa, o nosso orgulho, a nossa imagem ou a nossa sensação de justiça. Eu quero que você entenda, muitas vezes nós nos sentimos ofendidos. Veja, aqui, algumas vezes nós fazemos algo para alguém, estamos esperando algo dessa pessoa que ela traga uma resposta imediata para a gente, positiva, e aquela pessoa diz, não ficou muito bom. Ontem eu ministrava lá em Trindade e eu estava falando sobre Timóteo, o livro Em Busca de Timóteo, e eu estava falando sobre o servir, e eu comentei até com as pessoas que lá estavam, eu falei, se eu, como líder, trago algo para você e digo, olha irmão, eu quero que você conte quantas cadeiras tem lá na igreja, no momento que você tiver um tempinho, vá lá, e ele ir lá, e eu fiz aí a situação hipotética dele ir e olhar apenas as cadeiras que estavam na entrada da igreja, mas não verificar se tinha outras cadeiras lá dentro e tal, e me dizer, não, só tem 40 cadeiras. Eu digo, não, mas a igreja tem pelo menos umas 80. E aí eu chegar para ele e dar um feedback, olha meu amigo, infelizmente aquilo que eu esperava, né, te colocar a posição, tal, fazer isso. E eu dou um feedback negativo para aquela pessoa. Como aquela pessoa vai se sentir? Talvez o feedback negativo possa ferir a nossa expectativa. Talvez fira o nosso orgulho, talvez fira até a imagem que você tem de si próprio. Vocês estão entendendo, queridos? E muitas vezes você se sente ferido pela uma sensação de justiça. Você acha, não, eu estou certo. Mas, homem, não tinha como eu ir lá dentro, eu não podia, eu não tinha a chave. E você diz, não, mas eu estou certo. E aí você se acha no direito de se sentir ofendido, de se sentir magoado, de deixar aquilo entrar no seu coração. Espiritualmente, queridos, a ofensa ela é muito mais profunda. Ela vai muito além. E a palavra que é usada no grego, no Novo Testamento, para traduzir essa palavra ofensa, é escandalon, que significa armadilha, pedra, tropeço ou isca. Ou seja, a ofensa, queridos, ela não é você se sentir magoado, você se sentir ferido, mas ela é uma isca. De fato, é algo que o inimigo preparou para que você caia e você se perca. Para que, entenda, nunca vai ser tão rápido quanto você pensa. Você acha que aquela ofensa, assim, não, é besteirinha, mas você fica com aquilo e quando alguém comenta sobre algum assunto, você traz logo à tona aquilo. E você diz, não, mas eu já esqueci, mas toda vez que alguma coisa vem, você traz mais uma vez. Queridos, isso vai tomando uma dimensão tão grande que você pode se associar com pessoas dessa mesma qualidade, que começam a se sentir ofendidas. Você começa a falar para as pessoas e as pessoas elas começam a tomar também aquela ofensa para si. E esse é um cuidado que nós devemos ter como cristãos. Não deixar que a ofensa, inclusive a do próximo, ela afete a mim. Eu não posso tomar uma ofensa que é do outro. Amém?
nós precisamos nos preparar para lidar com a ofensa. Porque a ofensa ela não é, de fato, o que fizeram comigo ou com você. Na verdade, ela está no que você decide fazer. Porque quando eu deixo a ofensa ter um espaço no meu coração, é como... quem aqui já teve o cano da sua pia entupido? Né? Parece que é só 3 irmãos aqui, meu Deus, misericórdia. É terrível, né? Ter o cano entupido. Mas quando, eu não sei vocês, mas quando você tira o cano, consegue tirar o cano da pia e vê, tá cheio de gordura, de sujeira. Mas aquilo não foi de uma vez, de uma noite, da noite para o dia. Aquilo foi se alastrando, queridos. Aquilo foi tomando uma proporção, porque ali foi se juntando e a sujeira vai atraindo cada vez mais sujeira. A ofensa é dessa forma. Quando nós permitimos, por mínima que seja, ela achar um espaço no nosso coração, queridos, ela vai tomando uma proporção que aqui, daqui a pouco você vai ficar sem entender por que você está orando e as coisas não estão acontecendo. Você vai começar a ficar atordoado, sem entender. E você vai começar, aí é como se fosse, sabe, uma reação em cadeia, desencadeada, porque você vai olhar para o outro e vai ver o outro se dando bem, você vai ver o outro prosperando, o outro acontecendo algo na vida dele e na sua não, e você começa a ficar ofendido com aquilo também. A ofensa, queridos, ela é terrível. É um mal terrível. A ofensa, ela alimenta o orgulho vai bloquear o amor, e sem o amor, a fé não opera. Vocês estão aqui? Então, é como eu disse, a fé, ela nunca, ou a ofensa, ela nunca vai chegar dizendo, eu vim destruir sua fé. Não, sabe o que é que a ofensa vai te dizer? Você tem razão. Você tem razão, é isso que a gente tem que ter cuidado. Queridos, se nós não estivermos buscando, sabe, nos enchermos da palavra, para nós lidarmos com essas situações, nós vamos viver aprisionados. Aprisionados, porque você vai cair nessa cilada, nessa armadilha, e como eu disse, é uma reação em cadeia que vai propositalmente te fazendo perder a noção. Sabe a palavra, quando Jesus fala sobre a palavra que foi lançada nas pedras e não criou raiz? Quando a ofensa ela está enraizada no seu coração, queridos, dificilmente vai ter espaço para a palavra. Dificilmente você vai conseguir lembrar. E aí é justamente isso que nós precisamos estar conscientes. Não somente das promessas que o Senhor nos garante pela sua palavra. Glórias a Deus por isso. Amém? Mas, queridos, para nós acessarmos essas promessas, nós precisamos estar conscientes dessa armadilha e trabalhar algo que é um mandamento: perdoar. 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 Eu uma vez ouvi alguém dizer que perdão, ele é o essa coisa que vem antes, ele significa algo exacerbado, maior. Entende o que eu estou falando? E o perdão é como se fosse a maior expressão de amor.
Prova disso, queridos, somos nós. A palavra de Deus diz que nós ofendemos o nosso Deus, nós pecamos contra Ele. Mas Ele mesmo providenciou para que nós fôssemos, redimidos, nós fôssemos restaurados, que fôssemos feitos justiça diante dEle. Foi o próprio Deus que providenciou. Foi o próprio Deus que nos trouxe e nos fez entender isso. O perdão, queridos, muitas pessoas dizem, não, eu perdoei, mas ninguém pode falar nada, a pessoa lembra. Está numa roda de conversa, a pessoa lembra. A pessoa puxa, parece que tem vem carregando coisas lá de 1900 e vai lá, vai bolinha. E traz assim, peraí. Esses dias eu vi, eu não sei se vocês já assistiram, eu não lembro o filme, mas tem um filmezinho que é tipo uns fantasminhas, sei lá, eu não estou lembrado. Sei que ele vai nos registros, e os registros são enormes, e ele vai procurar. Procura aquela coisa. Parece que as pessoas elas ficam registrando as ofensas. Para quando tiver a oportunidade, desejar, às vezes, o mal da outra pessoa, querido. E aí, você é crente. Você é cristão, querido. Imagine você se a decisão de Deus não fosse nos perdoar. Perdão, querido, é deixar ir no sentido literal da palavra, no significado puro da palavra, é deixar ir, é lançar fora, é enviar para longe de você, é esquecer. Perdão, tem que haver esquecimento, porque o próprio Deus esqueceu das nossas transgressões. A Bíblia diz que Ele esqueceu e lançou no mais profundo mar do esquecimento. Por que você está ressentido com pessoas que fizeram tão pouco com você? Por que você está guardando ofensas, picuinhas? Você está indo um leve trás para que as pessoas elas tomem parte de você? Se o próprio Deus te perdoou, você tem que fazer a mesma coisa. Vocês estão aqui? Perdoar no seu significado literal também significa cancelar uma dívida. Foi exatamente isso que Deus fez conosco. E perdoar não é dizer o que você fez não doeu, mas sim, eu decido enviar para longe de mim. É decisão, querido. Decisão. É estar consciente da palavra. É estar consciente daquilo que a palavra de Deus diz. Em 1 João, capítulo 1, 9, diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você está cometendo pecado, se você está pecando, inclusive, por meio da ofensa, você precisa pedir perdão. Você precisa buscar a Deus e buscar o perdão dele. Amém? Deus não pede de você, nem de mim, nada que ele já não tenha feito. Por você, meu irmão, e por mim, como eu disse. Quando eu estava estudando a respeito disso tudo, meus irmãos, eu fiquei imaginando, meu Deus, quantas coisas não já se passaram, quantas mágoas eu já não carreguei, quantas vezes eu, por achar que eu estava certo, eu poderia me ofender com alguém. E olha, eu descobri, queridos, que é possível estar certo e ainda assim estar errado. O meu pai faleceu há pouco mais de 5 anos atrás. E quando eu perdi meu pai, muitas coisas se passaram.
Meu pai trabalhava em uma empresa, nessa empresa eu tive muito problema com o ex-patrão do meu pai. Né? Muito problema, infelizmente, porque ele não deu assistência, eu tive que processar a empresa porque todos os direitos do meu pai não tinham sido garantidos, uma infinidade de coisas. Dentro de mim, a razão para estar totalmente com raiva e ódio daquela pessoa era real. Pense em você. Alguém que você ama muito, alguém que você sabe, né, que é importante para você. Não era somente o meu pai, mas vinha a questão da minha mãe. A situação, tudo aquilo corroborava para que eu me sentisse na razão. Como eu disse, a ofensa ela não vem dizendo para você que você está errado. Ela vem dizendo que você tem razão. E aí, queridos, naquele momento, por muito tempo, eu carreguei esse ódio. Inclusive depois de crente. Não era somente ofensa, não era somente amargura, eu odiava ele. Eu dizia, eu não quero ver aquele homem nem pintado de ouro. Eu cheguei, queridos, claro, antes de ser crente, eu cheguei a dizer que eu preferia ver o cão a ver ele. Veja, eu não queria estar onde ele estava, eu não queria vê-lo, eu não queria nem conversa, nem papo. E eu já contei aqui, Deus me deu uma oportunidade, eu estava aqui em Oricuri esperando carona para ir para casa vindo de Oricuri, ou Parnamirim. Quem para me dar uma carona? Exatamente, o dito cujo. Mas deixa eu dizer a vocês que antes desse fato, a minha esposa, um dia ele passou lá no trevo de Trindade, ela disse, amor, tu já perdoou ele? Aquilo veio como uma flecha no meu coração. Porque quando ela perguntou, eu ouvi o próprio Espírito Santo falando comigo. Que eu deveria ter perdoado, que eu estava errado, porque agora eu era uma nova. Glória a Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu entrei naquele carro, parti para a Trindade, e eu vim ali conversando com ele e orando ao Senhor. Quando eu cheguei em casa, quando ele me parou em casa, eu falei, fulano de tal, quero te dizer uma coisa. Eu preciso dizer a você que eu perdoo você por todas as coisas que você me fez. Na época, na verdade, a mim e a minha família, eu me senti muito mal com tudo aquilo que aconteceu. Mas hoje, eu não posso levar isso comigo. E eu quero lhe dizer que tudo que eu oro é para que Deus faça você prosperar, que Deus lhe abençoe. E eu não vou ficar ofendido com você. Queridos, aquilo foi... Eu cheguei em casa e eu falei para minha esposa, amor, você não sabe quem me deu carona. Ela disse, eu sei. Eu disse, vala-me Deus. E ela já sabia praticamente tudo que tinha acontecido. E glórias a Deus, queridos, porque eu me livrei da ofensa. Eu me livrei de algo que poderia ter me destruído. Eu estava, como eu disse, orando e falando com o Espírito Santo. Que o orgulho, né? Que os prazeres, nada disso possa me tirar do propósito de Deus, que eu não possa olhar para as pessoas e ver que elas estão galgando para um lugar, uma posição melhor e eu não me alegrar junto com elas. E querer me ofender porque, era para mim, não. Deus abençoe. O irmão comprou um carro novo e você está orando pelo seu, glória a Deus pelo dele. Compra um cheirinho para botar no carro dele.
Mande lavar, pague uma lavagem do carro dele quando você vê que está sujo. Haja em amor, meu querido. Há 3 formas que nós podemos nos proteger da ofensa, que está contida nesse livro. Perceber que a ofensa virá. Como eu disse, lá em Lucas capítulo 17, no verso 1, diz exatamente que é inevitável a ofensa. A ofensa é inevitável. Ela virá. Entenda, ela virá. Mas quando você perceber que ela veio, você reconhece que é a ofensa. É o segundo passo. Reconhecer a ofensa. Entender que você está arranhando alguma coisinha ali no seu coração. Você reconhece que é ofensa e você lança fora. Você recusa-se, e esse é o terceiro passo. Recusa-se a permitir que ela crie raízes em seu coração. Como eu disse, por muito tempo eu achei que estava tudo bem. Virei crente. E eu achei que eu tinha esquecido, mas ninguém podia falar no dito cujo que aquilo para mim era terrível. Hoje o meu desejo de fato, e aí eu já fiz isso com outras e outras pessoas, meus irmãos. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu não estou dizendo que eu sou perfeito, mas nós estamos em construção. Diga, eu estou em construção. Eu quero mais convicção. Eu estou em construção. Amém. Por isso que nós devemos construir uma defesa contra o nosso inimigo. E essa defesa, ela é construída permanecendo na palavra. Salmos capítulo 119, no verso 165 diz: grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há nada que os faça tropeçar. Você ama a lei de Deus? Se você ama a lei de Deus, você vai segui-la, você vai seguir os preceitos do Senhor, as orientações de Deus, e você não vai se ofender, e por isso você não vai tropeçar. Nesse mesmo intento, nessa mesma lógica, você vai desenvolver o fruto do Espírito. Eu estava dizendo a Sandrinha que eu decorei os 9 aspectos do Espírito com meu filho, de 3 anos. Ele sabe todos os 9. Porque tem uma musiquinha que ele canta todinha, mandei até para a Sandrinha, e ele canta inteira. E nós precisamos, querido, não é decorar, tá? Nós precisamos viver. E o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E aí, o texto de Gálatas continua dizendo: contra essas coisas não há lei. Isso é a forma de você estar construindo. Você está crescendo, querido. Entenda isso. Quando nós temos o fruto desenvolvendo, se manifestando em nós, é Deus habitando. Então, quando Deus habita, você não está no controle. E jamais o inimigo vai tomar direção. Amém? Nós precisamos entender algo que eu também achei muito profundo nesse estudo, é que muitas vezes nós queremos que Deus seja misericordioso conosco, mas nós não queremos exercer misericórdia para com os outros. Nós queremos que Deus nos perdoe das nossas ofensas, mas muitas vezes nós não queremos perdoar aqueles que nos têm ofendido. E esse é o perigo. Porque você está usando a palavra só para aquilo que te beneficia, só para as tuas vontades. Mas Deus nos chama para fazer a vontade dele, querido. E a ofensa, ela não cabe nesse espaço de fazer a vontade de Deus.
A escolha, ela sempre será nossa em permitir ou recusar o mínimo de espaço para a má intenção ou qualquer animosidade contra alguém. Nós precisamos estar atentos, queridos, porque a ofensa ela encontra uma porta de entrada quando nós temos uma atitude essencialmente egocêntrica, voltada para um amor próprio exacerbado. Dessa forma, é fácil se sentir e permanecer ofendido, pois se de forma predominante nós pensarmos apenas em nós mesmos e no que irá nos beneficiar, isso será terrível para as nossas vidas. A ironia nessa forma de pensar em si mesmo é que, concentrando-se somente naquilo que acreditamos ser melhor para nós, perdemos a visão da vontade de Deus. Nós perdemos uma posição, queridos. Nós nos distanciamos porque estamos nos mantendo ofendidos. Por isso que nós temos que exercer esse amor que está descrito tanto no fruto do Espírito, como um aspecto também como o amor do tipo de Deus que está descrito lá em Coríntios, no capítulo 13. Aquele que é um amor paciente, né? Nós precisamos exercer que ele não arde em ciúmes, não se ufana, ele não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. E queridos, assim como você decide perdoar, o amor ele também é uma decisão. É o amor desse tipo de Deus, o amor que Jesus nos ensinou, que vai nos fazer estar aptos a refutar todo tipo de ofensa. Não guardar no nosso coração. Porque Jesus falou em João capítulo 13, no verso 35. Coloca aqui, por favor. João capítulo 13, no verso 35, ele diz: deste modo todos saberão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. É amar, querido. Quando nós amamos, a ofensa não acha espaço. Quando nós amamos, nós refutamos qualquer tipo de intriga, briga. Amém? Nós precisamos estar livres. Nós precisamos estar livres de toda amargura. Quando eu me ofendi com o ex-patrão do meu pai, eu achava que eu estava protegendo a imagem do meu pai, da minha família. Eu tinha uma razão de ser naquilo. Mas eu estava de fato contaminando o meu futuro. E eu decidi perdoar. No começo eu disse para vocês, existem pessoas que não saíram da igreja, mas saíram do propósito. Hoje eu acredito que Deus, Ele não está pedindo para você ter mais fé. Porque talvez você tenha fé suficiente aí. Talvez você tenha muito da palavra. Mas talvez você não liberou o perdão, não liberou o amor. E você está aprisionado em algo que está travando a tua vida, o teu prosperar espiritual. Perdoar, ele não vai mudar o que passou, queridos. Perdoar vai mudar o que virá. Perdoar vai mudar o teu futuro. Eu acredito que depois de 3 ministrações, meus irmãos, meu tempo acabou, mas eu tenho certeza que depois de 3 ministrações,
a respeito desse assunto, você deve estar preparado para liberar perdão. Eu acredito que tem pessoas aqui que estão reconhecendo dentro de si, pensando a respeito dessas coisas, que estão abrindo mão da sua razão e decidindo amar e perdoar. Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.